Bom dia a todos, canal Livros e Você. Depois do Natal, vamos à 40ª resenha com a diva da literatura Virginia Woolf, com a dica de livro de hoje, Os Anos, que não é o livro mais conhecido, mas é um dos melhores na minha opinião. Se você ainda não assistiu às outras resenhas, eu vou deixar na descrição os outros filmes, as outras resenhas, e também nos comentários você terá acesso a todas as resenhas deste projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Hoje é a de número 40 de um total de 50. Essas resenhas foram publicadas no jornal local, em parceria com o editor do jornal. Eu publicava mensalmente, se eu não me engano, as resenhas, e eu reuni as 50 melhores dessas que foram publicadas nesse livro, nesse mini book, e aqui eu estou apresentando todas elas a vocês. Se quiserem ter acesso aos outros vídeos, são resenhas dos livros que eu estou lendo no momento, tem também resenhas aleatórias e as resenhas motivacionais. Mas hoje é dia 26 de dezembro, dia da resenha de Virginia Woolf, que não poderia deixar de faltar aqui entre as 50 melhores. É claro que isso é bem controverso, sempre vai faltar uma resenha ou outra, por exemplo, para não incluir Franz Kafka, que eu gosto muito também, Metamorfose. Eu até escrevi sobre isso na introdução. A hora que eu tiver um tempinho, eu passo a introdução para vocês também, falando um pouquinho da escolha dos meus 50 livros. Um ou outro é lógico que vai faltar. Para quem é a grande amante da literatura clássica, sempre vou deixar passar um livro ou outro, mas a maioria eu acredito que esteja aqui bem representada nos 5 continentes do mundo. Pessoal, sem mais delongas, Virginia Woolf, fantástica, é inegável a sua importância para a literatura mundial, assim como Clarice Lispector e tantas outras escritoras famosíssimas. Os Anos. Vocês vão entender o porquê desse título. Ele dá um salto no tempo, depois em off é contado o que se passa, e tem muitos simbolismos e também elementos que são marco da literatura de Virginia Woolf. É um livro para ler com bastante atenção e, sem dúvida nenhuma, eu gostei muito, mas é um livro que exige um pouco de dedicação por parte do leitor. Então, Os Anos, Virginia Woolf, de autoria de uma das escritoras mais influentes da literatura, como assumidamente relata, por exemplo, o autor colombiano Gabriel Garcia Marques, o Garpo. Veja só, recebeu elogios de Garpo, um dos grandes mestres da literatura também mundial. Os Anos, título dessa publicação, da nossa resenha de hoje, publicada em 1937, figurou na lista dos mais vendidos na Inglaterra e fez ainda mais sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira tradução de Raul de Sá Barbosa, que é a edição que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Aliás, eu tenho na minha estante, depois eu pego para que vocês possam ver. Mas basta clicar ali no Amazon, no Google, que vocês vão achar facilmente. Eu tenho aqui, a capa é cinza, bonita também, é bem... não tem detalhes, é bem abstrata a capa, mas o livro é fantástico. Então chegou a público apenas em 1982, ou seja, mais de 50 anos, quase 50 anos depois. E talvez seja uma das obras que mais deu trabalho a romancista, conforme afirmou em seus diários. Trata-se de um romance-ensaio, entre aspas, que se passa em Londres, cujos capítulos são divididos em anos, a partir de 1880 até os dias de hoje, correspondentes ao ano de 1930. Então a história se passa em 50 anos. Cada capítulo tem o seu ano, em que as principais personagens constituem a família Pargeter, formada pelo coronel Abel Pargeter e sua esposa já doente, e os filhos Eleanor, a mais velha e pacificadora, Millie, que se sente muitas vezes passada para trás, e Delia, determinada e mais controladora de seus nervos. Martin, cujo pai exigia que fizesse as lições, o solícito Morris Rose,
a mais nova e sonhadora, além de Edward, que estuda em Oxford. Aqui um relato rápido da descrição de cada personagem. Tem ainda Crosby, que é a criada, também mantém uma relação de proximidade com a família ao trabalhar em Abercorn Terrace, propriedade dos Pargeter, até sua aposentadoria, como averiguado depois. Então, eu passei rapidamente pela descrição das personagens. A cada ano, vamos falar um pouco da história. A cada ano é descrito de forma bem lírica o tempo, se chove, neva ou faz sol, no início de cada um dos capítulos. Além do relato dos encontros e desencontros entre as personagens, que aparecem, reaparecem e outras ainda desaparecem, revelando apenas algumas passagens em que cada um dos anos, em determinadas situações até casuais, que resultam em jantares, entretendo-os em suas conversas desprovidas de quaisquer formalidades, ao desfilarem pelos mais variados assuntos sem grande profundidade, quando, anos depois, reencontram-se em uma festa na casa de Delia, alguns casados, outros velhos, os filhos e sobrinhos, mediante sonhos com o futuro, outros solteiros ou formados, lembrando o passado. Então eles se encontram, se desencontram, desaparecem, reencontram de novo num jantar na casa de Delia. O mais interessante, entretanto, refere-se à característica da escrita musical da autora, que possibilita a profusão de sensações, como é característico de Virginia Woolf, na medida em que vai descrevendo o ambiente ou pequenos acontecimentos que acabam por ratificar ou reforçar o que as personagens estão sentindo naquele momento. Então aqui eu abro parênteses e aspas. Deram-me por morto, relata Martin. O fiacre estaca. Fecha aspas, fecha parênteses. A escritora assim faz brotar aos poucos. Aqui está fora de contexto, então é claro, é só uma resenha, então é necessário ler o livro para compreender um pouquinho melhor. Então a escritora assim faz brotar aos poucos os sentimentos em seus leitores, característica ilustrada na cena do passamento do cachorro de estimação, por exemplo. Aqui um spoiler, mas vale a pena para despertar a curiosidade na leitura do livro. Mas por fim, o animal recusou a abrir a boca. Seu corpo foi ficando cada vez mais rijo e uma mosca andou pelo focinho sem que o cão torcesse. Isso se passou de madrugada com um alvoroço de pardais nas árvores do jardim. Então, em 5 ou 6 linhas, ela descreveu que o cachorro tinha morrido, de forma um pouco mais lírica. Entre outras cenas, ao refugiarem-se em um dos aposentos da casa ao som dos bombardeios de guerra. Além disso, entre outras indagações exprimidas sobre o passado, na Grécia, por exemplo, aqui uma outra indagação. A gente estava sempre a contar 2000 anos para trás. Aqui cairá sempre no século XVIII, pensou Eleonor. Ou sobre o futuro. Você acha que um dia a gente vai poder ver os outros do outro lado de lá do telefone? Uma profecia, algo que certamente ia acontecer, já estava previsto naquela época. A obra é marcada pelo fluxo de consciência dos protagonistas, recurso constantemente utilizado e marca registrada da autora. Dostoiévski usa bastante o fluxo de consciência e tantos outros autores. Ao final, durante o reencontro na casa de Delia, diante de uma atmosfera onírica, em que os Pargeter, perfilados em frente da moldura da janela, posam para um retrato. Essa cena é magnífica. A autora demonstra toda a sua sutileza e a sensibilidade mediante a escritora contemplativa e muitas vezes hipnotizante. Apesar de tudo, não é um livro fácil, como eu falei no início, e exige muita dedicação do leitor diante das idas e vindas das personagens, interrupções constantes dos diálogos em meio ao fluxo de consciência dos protagonistas, entre outros aspectos. Aconselho ao leitor que nunca leu nada da escritora britânica, que manteve durante sua vida uma certa ojeriza às convenções, foi acusada de ser antissemita e vítima de frequentes crises de depressão, a escolha de outros dos seus livros antes da leitura de Os Anos, ou essa obra poderá ficar pesada, entre aspas, em seus braços ao deixar as vistas embaçadas, assim como ocorre com o passar dos anos em nossas vidas. Virginia Woolf, Os Anos, vale a pena conferir. Depois eu mostro para vocês o livro. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Consulte as resenhas anteriores e tenha acesso a bastante literatura
de qualidade. Até mais!